Pessoal, boa noite. Sou o Carlos Almeida, a gente está trabalhando para o curso Ex-Gaman, para a quarta turma de 2024. A de 2023 já está caminhando e está tendo resultados positivos, pelo que a gente tem acompanhado aí. E o Mauro é o nosso primeiro convidado agora de 2023, já realizando um caminho de 15 bate-papos até o curso iniciar em 2024, em abril de 2024, né? Então, a ideia da gente realmente é poder estar conversando com vocês sobre as diversas atividades de engenharia de manutenção, e hoje a gente vai conversar sobre a manutenção não industrial, né? Então, hoje a gente vai conversar sobre a parte de manutenção no setor hoteleiro. Mês que vem, nós vamos falar sobre a parte de manutenção no setor de educação, que é a escola americana. Quem vai falar é o Leonardo Lima. Então, a gente vai montar esse ano agora, até o ano que vem, diversas palestras, sempre uma vez por mês, quinta-feira. E vocês já podem até buscar lá no site da CCE ou depois mandar um e-mail para a gente, pedindo as programações dos bate-papos até 2024, que é esse programa, né? Já temos, todas as inscrições já estão abertas dos bate-papos, né? Então, é mais vocês acompanharem quem está fazendo. Acho que até o Pedro botou aqui que o bate-papo é promovido pelo CCE PUC-Rio e a promoção do Ex-Gaman, né? É o nosso curso de gestão avançada da engenharia de manutenção, que é uma porta para a gente, em breve, estar lançando um curso de pós-graduação em engenharia de manutenção. Então, a gente está criando esse movimento, mas a ideia é fazer uma formação plena dos engenheiros, e a gente conta com diversos professores de grandes ícones, né, nacionais e internacionais, que estão nos acompanhando aqui no Ex-Gaman. Aqui na sala temos vários, temos o Norival Tavares, o Wandeilson, o Franklin está na sala, tá? Então, a gente vai ter essa ideia aí até ano que vem, de a gente estar promovendo as nossas atividades, tá ok? Bom, quem tiver alguma pergunta para fazer pode levantar a mão, e a gente, no finalzinho da conversa que a gente vai ter hoje, vocês vão ter um tempo também para poder trocar ideias com os palestrantes, tá bom? Que é o Mauro, eu vou ficar como moderador. Mauro, por gentileza, eu passo aí a palavra para você aí, por favor. Pode seguir com o bate-papo. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Está me ouvindo bem, Almeida? Perfeitamente. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo, sim. Beleza. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite. É muito bom estar fazendo parte desse grupo, né? E estar compartilhando um pouco e aprendendo com todo mundo também um pouco do que a gente vivencia e do que a gente vem aprendendo, né? Agradecer também a presença do professor Lorival, né? Costumo dizer que tanto o professor Almeida quanto o Lorival são pessoas que auto se citam, né, nos TCC, porque são pessoas que têm muito conhecimento para passar para a gente, para quem está trilhando um caminho na engenharia de manutenção e quer ter resultados positivos, né? Bem, é até difícil fazer um TCC sem falar o nome do Lorival, né, cara? É difícil demais. O Lorival, ter aula com o Lorival é ter aula com o pai da manutenção, né? Ele no dia está vendo o currículo dele, já teve mais de 30 mil alunos, tá? Só para vocês terem uma noção da coisa. E formados, né? Eu tive o prazer de ser um desses, né? Em 2017, 16 para 17, né? Isso mesmo. E só acrescentou na minha vida profissional e na minha vida pessoal também, né? Como pessoa, isso é fundamental. E é isso, né? Hoje o senhor convidou para falar um pouco da engenharia de manutenção no setor hoteleiro, né? O que a gente tem de desafios, conquistas, resultados. Espero contribuir muito, porque o setor de hotelaria também engloba a parte de predial, engloba todas as partes. É uma área que é fundamental para todas as áreas de engenharia, né? Todo mundo precisa de um prédio, uma casa, todo mundo precisa manter algum ativo desse nível, né? Então, falando um pouquinho de mim, vê se está passando no meio da... Eu estou achando que está bem com delay. Tá parado aqui, tá? Deixa eu
ver se eu vou ter que voltar lá na apresentação. Não está indo. Aperta o Enter em vez de apertar a seta, que de repente foi. É isso. Perfeito, Foi. perfeito. Bem, a minha formação acadêmica, né, como já falou, já participei da pós-graduação da Engenharia de Manutenção na Universidade Federal, né, na época formado em julho de 2017, um baita curso, um dos cursos que mais agregaram na minha vida também. A especialização em manutenção, né, sou pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho, também tenho graduação em Engenharia de Produção, sou técnico em mecânica e tenho aperfeiçoamento no projeto montagem e instalação de sistema fotovoltaico também, no Senai de Minas Gerais, né, no FIENS, um pouco complementando um pouco da minha formação. Então, essa trilha, né, de formação me ajudou muito a chegar onde eu cheguei hoje, e a formação e a complementação da formação é sempre importante, né? A justificativa que a gente usa na hotelaria para, né, falar dos gastos, do que é um empreendimento hoteleiro. A gente tem vários autores que citam que o hotel é um meio de hospedagem desenvolvido para estar operacional, todo o tempo tem as citações aí, e é a realidade. Só que a gente não tem que entregar só o básico, né, para um cliente. Por exemplo, a hotelaria, assim como os que eu trabalho, né, que são de 4 estrelas para cima, se você entregar só o básico, o cliente não fica satisfeito, né? Então, o básico nunca é suficiente. E a gente tem que estar sempre procurando a melhoria contínua do estabelecimento. Por exemplo, aqui é um dos prédios que eu fui gerente de manutenção, que é o Four Points by Sheraton, Macaé, e hoje o atual, que eu sou gerente de engenharia, no Grand Hyatt Rio de Janeiro. Também já participei da abertura do Hyatt Place Macaé, outro empreendimento em Macaé. São prédios de alto luxo, alto padrão, né? Por exemplo, o Sheraton Macaé são 273 apartamentos, 22 pavimentos com cobertura, área técnica, estação de tratamento de esgoto, lavanderia no subsolo. São empreendimentos que têm uma complexidade para o funcionamento, assim, que você precisa estar cuidando no dia a dia, e com a previsibilidade de gasto na mão, né? Senão você acaba perdendo um pouco da sua gestão. Já o Hyatt Rio de Janeiro é um baita empreendimento. O professor Almeida teve o prazer de conhecer lá, há um tempo com a gente, né? De conhecer a instalação. Aquilo é uma Quase cidade. um ano, né? Quase um ano numa consultoria lá bem complicada. Assim, é uma cidade, né? 436 apartamentos, tem apartamento o menor apartamento tem quase 50 metros quadrados, tem apartamento de 200 metros quadrados, com piscina, são 4 restaurantes com de funcionário, cozinhas, spa, sauna, academia, 2 A parte de piscinas. refrigeração, né, também. Sim, a parte de refrigeração são 3 chillers de 500 TR, 12 torres, a parte de ser aqui de central de aquecimento de água, são 6 queimadores Bosch, 6 tanques, né, de 5.000 litros dispostos, a parte de É uma circulação de água cidade, quente. né? É uma cidade. Eu costumo brincar que é um navio, né? Eu costumo brincar que é um navio. Pode ser. Que não Manutenção deixa de ser uma constante. cidade, né? Exato, E exato, navio exato. que é uma cidade. 5.000 pessoas dentro. Mais ou menos isso. São 300 pessoas para cuidar disso diretamente, né? Funcionários diretos do hotel, são 300. Fora os indiretos, que chega a quase 1.000 pessoas ali dentro, eu acho, trabalhando indiretamente. Um empreendimento fantástico, né? Tudo funciona 24 horas da trabalho, né? Esse é o maior problema da área de hotelaria, né? Hotelaria, hospital, plataforma. E no caso de vocês é aquele banco 30 horas, né? Porque tu pode não estar mais lá, mas nem vai te catar, né? Isso aí é o É normal, né? 30 horas. Eu acho que esse aí a gente costuma falar que é o kit escravo, né? O cara trabalha com engenharia, um celular, um laptop e talvez, às vezes, ganha até um carro, né? Para ficar à disposição. É o famoso kit escravo. E é isso, tem que gostar, né? Tem que gostar porque o empreendimento tem que estar sempre em alto padrão. Em alto padrão, e os desafios acontecem no dia a dia. Você planeja uma coisa, às vezes acontece outra, você tem que ter braço para fazer o que está planejado e mais braço para fazer a emergência, para atuar nas preventivas também e tudo isso.
Então, assim, um pouco do que acontece, né, no nosso dia a dia, o gerenciamento ele é muito dinâmico na hotelaria. Você não vai ter um organograma ou um quantitativo de pessoas sempre fixo, né? Uma coisa que não acontece, porque, por exemplo, aqui eu botei 3 exemplos de mudanças de pessoal em anos diferentes. Por exemplo, 2016 foi quando o hotel do Rio inaugurou, né? Inaugurou em março de 2016. A característica eram 15 funcionários e 40 terceiros, distribuído em turnos ABC, aquele turno de 6 por 1, né, que fragmenta ainda mais a equipe. Então, você não tem um cara certo para a madrugada, você não tem um cara certo do dia, você não consegue fazer bem essa gestão. E era uma época ainda muito complicada na hotelaria, que a gente estava quebrando esse paradigma do 12 por 36, né? Onde era muito assim, mas essa escala não é boa, as pessoas não vão trabalhar direito e tudo mais. Então, a gente começou a quebrar em 2021, em 2017, 2018, a gente entrou com a 12 por 36, em 2021 a gente mudou de novo a questão de funcionários, botamos mais funcionários na escala, 17 funcionários, para cobrir o turno da madrugada, para botar mais 2 caras na madrugada, e aí ficamos com 12 por 36, e já mudou a quantidade de terceiros para total da equipe, né, para 50 pessoas, e agora a gente tem 2023 com uma equipe com 25 funcionários, né, 90 pessoas em média, geral, contando terceiros e orgânicos, só na parte de manutenção e engenharia. Você vê que muda muito, é cíclico, depende da ocupação, depende do tempo do hotel, depende do gerente geral, depende da administração, depende da demanda do prédio e depende das metas que você tem que alcançar também. A estratégia de pessoal também é bem tratada nesse ponto. Aqui um pouco do organograma também refletido nesse ponto. Você vê que a equipe de liderança não muda muito. Você vê que não muda muito. 2021 sai a visão sai a parte do gerente de ciência de engenharia depois de pós-pandemia, né? A gente fechou em março na pandemia, fizemos várias obras, fechamos 27 de março, fomos fechados até 1º de setembro. Então a gente enxugou uma parte, mas mesmo assim continuou trabalhando para manter o hotel, porque o prejuízo financeiro, você desligar um empreendimento desse tamanho, era muito maior do que você manter ele funcionando, no mínimo, pelo menos, ali das cargas, né? Fazer drenagem em apartamento, com ele fechado, para manter o fluxo de água, a parte de água quente, até porque a água que a gente recebe da SEDAI não é uma água muito boa, então você não pode deixar essa água parada há muito tempo, você tem que fazer essa água circular, os equipamentos de água quente, o tratamento de água de chiller, de torre, toda essa questão. Então, houve um gasto mesmo com o hotel fechado, né? Eu dou graças a Deus de até hoje só ter trabalhado com empresa multinacional que entende um pouco dessa visão de engenharia, né? Porque você às vezes trabalha com um hotel ou um empreendimento que tem uma administração amadora, manda desligar tudo. Depois você não liga, né? Você não religa esse empreendimento que estava funcionando a full, 24 horas por dia, durante 5 anos, e do nada você desliga os aquecedores, desliga a boiler, desliga a chiller, e quando você vai reiniciar depois de 4, 5 meses o equipamento, ele não liga mais. Então, essa visão você também tem que estar bem ali, alinhado. Só falou assim, olha, não faça isso porque você vai ter esse problema, né? Isso é muito, muito importante. Só um minutinho. Lorival, a gente discutiu muito esse assunto que você está falando, da parada dos empreendimentos, né? Uhum. Mas na época da pandemia, Sim, porque o pessoal desativou uma indústria quase que inteira, reduziu a capacidade produtiva, então mandou gente embora também, né? Então, só de você tentar fazer essa retomada, que é o que você está falando aí agora, é uma energia que se gasta violenta, entendeu? E às absurdo. vezes a pessoa não percebe isso, né? Que a É. tal economia, lá no futuro, ela vai gerar um gasto absurdo, porque aquele empreendimento ficou fechado, né? Exato, exato. Aqui, por exemplo, no hotel, um exemplo pequeno que a gente pode dar, nossa área de jardinagem, a gente tinha, antes da pandemia, acho que 14 jardineiros, né? Trabalham de segunda a sábado.
A gente tem área de jardim aqui absurda, tem palmeiras que custam 70, 100 mil reais. Imagina o custo, a despesa de você perder plantas desse tipo, desse valor agregado, né, que é um ativo fixo da empresa, para você repor, né? Então, o primeiro toolkit de fechamento, o primeiro manual de fechamento, que veio de fora, né, as pessoas falaram, não, vamos desligar, vamos deixar somente uma pessoa no prédio. Eu falei, cara, não vai funcionar. Se você fechar, deixar uma pessoa nesse prédio, e a empresa foi entendendo, quando a gente deixou primeiro, saiu de 14 para 2 jardineiros, né, com uma escala, depois percebemos que tinha que trazer mais 2 para manter as plantas mais caras e, lógico, você ia perder alguma coisa no jardim, mas e aí você tem que fazer análise de criticidade, o que dá para você perder, o custo que é menor você vai ter que abrir mão em alguma coisa no empreendimento que não está te dando receita, né? Só está levando o seu dinheiro, mas que quando ele retornar, você também não tem um impacto negativo para o hóspede que está vendo aquilo ali, né? Até para você retomar o empreendimento. Então, isso foi tudo bem discutido. Em 2023, hoje, né, a gente tem um organograma um pouco maior. A figura do gerente assistente volta em 2022, coordenador operacional, coordenador de manutenção. Agora a gente tem um estagiário também de engenharia, né? A gente tem uma série de estruturas hoje mais fortes, né? Isso é muito interessante. Está mutado o seu... Famosa Catherine. A Catherine é a nossa estagiária futura engenheira, né? Agora tá aí firme e forte. Tá conseguindo, tá conseguindo. A gente tem futuro, tem futuro. Um pouco dos desafios que a gente teve nesse empreendimento, né, amigo? Você sabe bem, na abertura desse hotel, o perfil do empreendimento, ele era um empreendimento que foi inaugurado em março, mas eu cheguei em junho de 2016 nesse empreendimento, ele inaugurado e só tinha 2 andares funcionando, dos 7, né? 2 andares. Então, assim, estava tudo em obra. Estava tudo em obra. Então, estava inaugurado, mas não estava, né? Os outros estavam já vendidos para a Copa do Mundo, né? Tudo vendido, tudo vendido. Não só os apartamentos, como os salões de convenções, tudo vendido, tudo vendido. E a galera, assim, totalmente perdida, aquela obra, né, que você não sabe se entrega, se não entrega, o cara vai entregar, não vai entregar. A manutenção, então, reflexo total da obra, né? A manutenção, ela não tinha histórico de nada, tinha histórico de nada. Você chegava na manutenção, o que você fez hoje? Não sei. O que está programado para amanhã? Não sei. Não tem um livro de ocorrência, não tem um livro de ocorrência. A galera não tinha esse nível, nem o básico do gerenciamento, né? Não tinha nenhum plano de manutenção instituído, não tinha PMOC de equipamento, você não tinha as preventivas diárias, semanal, a mensal, trimestral de equipamentos chaves para o funcionamento do empreendimento, você não tinha rotinas de ronda, de área técnica, as pessoas não passavam nas áreas que deveriam passar para medir, para ver se está tudo bem, né, para conseguir manter a segurança do prédio, né? A manutenção também era composta de pessoas que vieram de outras áreas que não sabiam ainda trabalhar com a hotelaria, porque além de você atender o cliente na ponta, né, o mesmo cara que faz as manutenções de equipamento é o mesmo cara que vai atender um hóspede que está com um problema no apartamento. Então, você tem todo um trato para fazer isso. E isso foi treinando, lógico, a gente perdeu pessoas. Pode falar, Amélia, pode falar. Uma pergunta aqui, o Leonardo Lima está perguntando se a consultora entregou o manual de empreendimento e o plano de manutenção. A construtora, ela entregou, sim, o manual do hotel, do empreendimento, né, com tudo que pede, com um plano de manutenção que eles, né, fizeram a proposição, né? Só que a gente elaborou o nosso plano de manutenção, porque a gente viu que eles entregaram uma coisa para falar que entregaram. O manual é até bem completo, Muito bem mas feito. o plano de manutenção não tinha, porque a construtora ela não entende de manutenção. Pelo que a gente viu no prédio, ela não entende nem de construção, né? Pelo que a gente viu hoje no prédio, porque o que a gente tem de problemas construtivos, patologias no empreendimento, a gente chegou a passar por mais de 200 pontos de garantia depois da entrega, né? Ainda tem problemas hoje sendo corrigido.
o Almeida ajudou a gente a corrigir um outro problema, que era desde a entrega da obra, que era uma questão de assentamento de piso, né, uma questão de uma parte de Epóxi. substrato do epóxi. Então, assim, por mais que a construtora te entregue alguma coisa, a gente tem que revisar e ver se isso atende, né? Hoje a gente tem um plano de manutenção bem mais completo, né? Se a gente tivesse seguido o que a construtora tinha determinado como o plano de manutenção, provavelmente esse prédio não estava inteiro hoje, porque esqueceu muita coisa, né? Mas entregou sim, cumpriu, né? Cumpriu o que pede a norma. Eu Sim, ia, eu ia falar um detalhe que eu observei na época, até que estava construindo o prédio, é o seguinte: durante a construção do prédio, esse prédio foi embargado diversas vezes. E o fato que a população não queria que aquele hotel saísse naquele lugar, que era reserva, aquela pressão isso, toda, e eles apostaram que o hotel ia ficar pronto para ter a recepção da Copa do Mundo, né? isso, Então, eu vejo que muitos defeitos que a gente encontrou no prédio, né, eles são provenientes exatamente da correria final que teve para fazer a obra, para poder entregar. Eu lembro que você estava lá no Engeman, fazendo teu TCC, e enlouquecido com o hotel, né? Vazamento de sim, um monte de lugar, não tinha quarto pronto. Isso tudo foi um problema, um ponto negativo muito sério, e vocês conseguiram sair muito bem naquela sim, fase. E hoje em dia é um lugar que eu costumo levar as pessoas para fazer benchmark, porque eu vejo que realmente as coisas lá elas funcionam. Com todos os problemas que existem, que a gente sabe que existe, ainda sim, mais um empreendimento desse porte aí, com o hóspede, que é o cliente mesmo, né? O cliente que isso, paga muito caro, ele exige muito do hotel. Eu acho até que vocês conseguiram sair bem, tanto a construtora, por incrível que possa parecer, quanto o pessoal da engenharia, né? Porque vocês conseguiram hoje em dia, você está num aporte muito interessante, pelo menos do meu olhar de engenheiro de manutenção, predial, principalmente, vocês estão muito avançados, inclusive com esse sistema que vocês criaram lá agora. Então, eu acho que quando olhei os documentos que você me passava, na época que eu estava trabalhando contigo, ano sim, passado, sobre o dossiê do prédio, aquilo que sim, o Leonardo perguntou aqui é um negócio interessante, porque normalmente aquilo não existe, as pessoas não entregam aquilo, nem é, de perto igual está lá. Mas as referências, eles conseguiram colocar algumas coisas interessantes. Ainda tem laje com sim. buraco que não foi fechada, né, que a gente descobriu lá no dossiê, mas Descobrimos por causa de um vazamento, né? de um Descobrimos por causa de um vazamento, vazamento. exatamente. É. Mas manda ver. É isso. Não, é isso. A gente tem realmente, eu costumo falar que a hotelaria, ela está, em termos comparado com a indústria, uns 50 a 60 anos atrasada, né? Em todas as questões de construção, de manutenção, o que é inovação hoje na hotelaria já foi inovação há 30, 40 anos na indústria, na engenharia de manutenção de hotel, né? Já foi inovação na indústria há muito tempo. Então, a gente tem esse gap, né? Tem esse espaço vazio no percorrer do caminho, né? Mas também a gente também teve pontos positivos. A empresa, como o prédio também é da companhia, né? O proprietário é a companhia, então, assim, o ferramental, a estrutura que eles deixaram para trabalhar foi muito positivo. Eu conheci poucos empreendimentos que tinham a estrutura de ferramenta, os maquinários, até o sistema de supervisão, tudo na qualidade que foi instalado, né? Isso te dá uma segurança muito grande para trabalhar. Os equipamentos são muito bons. A gente tem equipamentos originais. Para mim, a bomba de pressurização de água são originárias do prédio, vão fazer 7 anos e nunca uma me deixou na mão. Lógico, a gente faz as manutenções do jeito que tem que ser, todo ano, semestral, faz. Mas são equipamentos de última geração. São equipamentos que você cuidando, você fazendo manutenção, né, te mantém lá, assim, são bombas Willow, né, que você não encontra muito, né, por exemplo, não são grunfos. Isso é muito interessante que a companhia fez. Assim, nossos geradores também são geradores importados, né? Motor Mitsubishi, com partes eletrônicas importadas de última geração. Parece que só a gente mais duas empresas no Brasil têm esse equipamento.
Para a gente que faz a manutenção é ruim? Porque quando dá um defeito, você tem que importar a peça, e você às vezes não tem esse tempo de importação. Então, a gente faz depois a nacionalização desse equipamento, mas são equipamentos que nunca deixou a gente na mão em nenhum momento de emergência, né? Teve um apagão recente na Barra agora, que a gente ficou de 10 da manhã até 5 da tarde sem energia, né? E o gerador tocou, não teve problema, e é um gerador que só entra em emergência. Mas também você faz a troca de óleo e filtro anual, faz as trocas de bateria, faz a manutenção. Tem um contratinho de manutenção que o cara te visita todo mês, e a empresa é muito séria com isso, e o departamento de engenharia também é muito sério com isso, né? Essa gestão tem que ter. E assim, você tem uma administração, um diretor de engenharia também que fica da área América do Sul, que é totalmente focado em preventiva, em segurança, não está só preocupado com correção de problema, só preocupado com problema, né, que geram, não, está preocupado até com coisas da frente. Isso é muito importante. E para mudar esse cenário, e o que a gente faz até hoje, né, todo engenheiro acho que já faz isso de cabeça, né? Eu sou um cara aficionado por PDCA, né? Então, você já faz tudo de cabeça. Você já planeja, executa, checa e faz de novo. Falei, se não ficou bom, você pode melhorar aqui. Então, a primeira coisa, você tem que entender onde você está, qual é a tua realidade, né? E a hotelaria, geralmente, quando você assume um prédio, a realidade é caótica. E você não vai mudar tudo de uma vez, né? Você não vai mudar tudo de uma vez. A gente saiu das corretivas desde a abertura do prédio para hoje chegar no ponto que a gente está de corretiva, demorou uns 3 anos, botar aí nessa janela para você ir corrigindo tudo que precisava ser corrigido, treinar pessoal, mexer com todo mundo, falar assim, isso não pode, isso tem que ser assim, isso tem que ser dessa forma. Então, tudo tem um tempo, né? E você tem que conseguir mensurar isso e planejar e ponto a ponto com o seu nível de criticidade, né? Definição dos principais pontos, o que é crítico para você, o que não é, o que pode esperar, o que não pode. Isso tudo faz parte da nossa gestão de engenharia e manutenção na parte de hotelaria, né? A gente tem também o que a gente fez no hotel, né? A gente definiu em vários pontos. Primeiro, a gente não tinha dados de nada, então a gente precisava ter dados, né? Então, você primeiro faz a implantação, melhoria de processo de abertura, você tem que ter registro do que você está fazendo, porque o pessoal não tem registro, então quem não mede, não gerencia, né? Então, se você não consegue medir o que o teu pessoal está fazendo, você não está fazendo nada. Então, o primeiro foi num livrinho mesmo de ocorrência, no livro ATA. Depois a empresa instalou um software de ordem de serviço, né, que é o HotSource que a gente usa em todos os nossos hotéis. E ele assim atendeu a gente no início, né, mesmo a gente precisando de alguma coisa mais atrelada à manutenção, mas ele atende as necessidades do hóspede, atende as nossas necessidades básicas, e aí a gente começou a ter os KPI que a gente precisava, as taxas de falha, tempo médio de reparo, tempo médio entre falha. Lógico, você tem que pegar os dados, tratar os dados, isso gera tempo, sim, mas pelo menos você já tem os dados, né? Você consegue saber o que a tua equipe está fazendo, quanto tempo um defeito demora para aparecer. A gente chegou ao ponto de conseguir entender que a cada 10 dias de um apartamento revisado no sistema que a gente tem, a cada 10 dias aparece um problema novo nesse apartamento. Então, a gente sabe que a cada 10 dias eu tenho um problema que seja em um apartamento, desde um cofre que não funciona até uma torneira que está solta, ou pingando, ou uma lâmpada que queimou. Então, a gente conseguiu entender esses problemas, a gente conseguiu mapear e entender como o nosso prédio se comporta, né? Isso é muito interessante. A implantação do plano de manutenção de equipamentos, isso foi primordial. O PMOC de cozinha, quem fez foi a nossa equipe de engenharia, né? Não conseguimos, a empresa que fazia manutenção. Você contrata empresas que são líder no mercado, mas essas empresas que são líder no mercado, às vezes, não têm conhecimento do plano de manutenção de equipamento de cozinha. Você vê, é uma coisa que, fala assim, cara, como? Como, né? E isso tudo você tem que ter o conhecimento, porque no final cai na sua conta, né? Implantação das rondas de áreas técnicas, depois a gente começou a fazer. Então, hoje a gente tem a ronda do pessoal da manhã, da madrugada, que faz as medições, que passa nessas áreas, que documenta que passou, que tem toda essa parte de controle, e a parte de rotina de medição de energia, água e gás.
porque você precisa saber quanto custa para manter teu prédio, né? Nas ocupações básicas e em tudo que é feito, né? Então, isso não tinha e hoje a gente faz, já está no sangue, né? O Mendes já percebeu lá, já passou lá, vê que a gente faz automático, né? A Honda já chega no horário, já lança, o pessoal já pega as informações, mas até chegar nesse ponto, né, Mendes, foi Eu acho que esse sistema que vocês estão usando hoje, com o Alessandro e tudo mais, que está alimentando a Kathleen, né, Fábio, para mim foi fundamental também em termos de hospedaria, porque sim, agora você já faz uma preventiva no quarto inteiro, olham sim, tudo que pode estar de danificado, com problema, com falha ou não, apenas um defeito, e já corrige antes do outro hóspede entrar. Isso aí você reduz o nível de reclamação do hóspede, né? sim, O cara sim. chega, ele quer ver tudo bonitinho, ele não quer ver nenhum É, problema de controle remoto, televisão que não está entrando no canal que ele quer, né? né? E eu acho que essa abordagem que vocês fizeram agora, que você vai passar nesse slide agora, eu Sim, entendi que foi um salto de qualidade gigantesco, tá? Ainda não foi. está do jeito que você quer, mas já foi uma coisa bem interessante, tá? A gente já sabe que consegue chegar, né? A gente antes não tinha esse vislumbre do resultado. Assim, será que a gente consegue, não consegue? Então, a gente passou de nenhum registro para um registro em papel, para um sistema que é o nosso sistema hoje, que é o de atendimento a hóspede de todas as ordens de serviço. E hoje a gente tem também um sistema de manutenção que a empresa, ano passado, viu para implantação em todos os hotéis, né? Então, agora a gente já está entrando no sistema de manutenção específico, né, para gestão de ativo, que era uma coisa que na hotelaria, se você falasse há 10 anos atrás isso, os caras queriam te matar. Né? Você está maluco, não precisa, porque você, na engenharia de manutenção, você não é atividade fim da empresa, né? Então, você é o cara que, às vezes, é até o culpado do problema, né? Está tentando resolver o problema, mas, no final, você é o culpado. E isso é um quebra de paradigma absurdo, né? Por exemplo, com o sistema de o Hot Sós, a gente conseguiu, junto com a empresa, né, criou um sistema chamado RMI, né, que é manutenção e inspeção de apartamentos. Então, a gente tem que entrar e tem que cumprir alguns pontos específicos em cada apartamento para poder garantir que o hóspede, quando ele entra no apartamento, ele não tenha problema com pressão de água, com água quente, com lâmpada, com porta, com mesa, com televisão, com abajur, com porta da varanda, né, com todas as partes. Então, esses apartamentos são checados quase que diariamente. A gente tenta fazer o prédio todo em 3 meses, né? A gente já conseguiu, no mês passado, não sei se você sabe, mês passado, mês atrasado, a gente conseguiu fazer 436, 440, eu acho que apartamentos em um mês. Em um mês. A gente fez o prédio todo em um mês, conseguiu, a primeira vez que a gente conseguiu essa marca. E foi um mês que a gente bateu a meta do mês em satisfação, em work order. A gente nunca tinha batido a meta proposta, né? Chega perto, você vê, vou bater e não bate, né? Foi o primeiro mês. Então, a gente já viu que a gente tem que fazer mais do que o prédio, né? Todo mês para conseguir chegar nesse índice. Eu vou bater e apanha, né? Exato, exato. Apanha feio. E você não bate a meta, mas ela sobe, né? Todo ano, né? Isso é, isso é incrível. Ó, Então, o Leonardo Lima está fazendo uma pergunta aqui ah, sobre a qualidade dos registros e a resistência dos técnicos que se dificulta a implantação do sistema de ordem de serviço. Se você tem treinamento das equipes de manutencistas. sim, sim. O nosso supervisor, primeiro a gente treina a liderança, né? Então, os engenheiros, o engenheiro, o assistente, os supervisores, o coordenador, até o estagiário também participa do treinamento, e deles para baixo, eles mesmos fazem o treinamento com as equipes. Então, a gente faz líder de treinamento. E a equipe é aquilo, a gente precisa alcançar o objetivo. Não dá para ficar pegando na mão das pessoas e falar, olha, faz assim. Não, é treinamento, o cara assinou ali que sabe fazer, ele tem que dar resultado, tem que dar resultado. A gente, lógico, o cara tem o problema dele, a gente vai resolver o problema, né? Se ele tem uma dificuldade, tem uma dúvida, você faz com ele os primeiros, mostra o porquê, explica o porquê daquilo, até porque quando o cara entende que ele vai trabalhar menos, né, vai trabalhar
de uma forma mais inteligente, aí ele faz até com mais gosto o trabalho. Por exemplo, o nosso índice de manutenção corretiva, depois que a gente conseguiu implantar esse sistema, diminuiu muito, porque a gente trabalha mais com preventiva, e é menos custoso, é menos danoso para o funcionário, para o empreendimento, né? Ele sai até mais tranquilo do trabalho no final do dia, menos cansado, porque ele não enfrentou um problema tão grande. Quando ele entende isso e quando a gente está passando isso para eles ficam até mais receptivos a essas mudanças. E mudanças já sempre vão acontecer. E, infelizmente, as pessoas que não depois que você fala, não estão aptas a essa mudança, a gente, infelizmente, tem que fazer a substituição. Não tem muito o que negociar, porque no final é resultado, a gente mede resultado. Né? Esse é o principal do negócio. Alguns dos resultados, né? Por exemplo, essa aí é a qualidade da água da SEDAI. Né? Isso aqui é o filtro Y de alguns fancóis de áreas de corredor, de apartamento. Né? Uma época do hotel ainda não estava com o sistema de tratamento da água gelada, tão bem instalado, né? Tão funcional. Né? Tinha um tanque de compensação que não estava funcionando direito, foi um item de garantia, então a água estava sendo reposta direto. Né? Então você estava tendo aquela contaminação da água da SEDAI com a água tratada do estilo circuito fechado. E isso estava gerando esses entupimentos em equipamentos, né? Começava a diminuir o fluxo de água gelada. Você vê a lama que vem a água, né? A quantidade que a água da cidade é muito pesada para esse tipo de equipamento, né? Então, era um retrabalho de manutenção. Você lavava o chiller mais vezes no ano, você lavava equipamentos mais vezes no ano. Então, você tinha um desperdício de mão de obra aí absurdo. Né? Algum dos problemas que a gente teve no início do hotel também, isso aí foi na Olimpíada, ralo, né? Começou a transbordar ralo. Falei assim, olha, o problema não tem problema de entupimento, tem problema de limpeza. Né? A gente conseguiu evidenciar para o pessoal da governança que não estava sendo limpo o ralo. E isso era constante, né? E isso também é uma das coisas que a gente tem que mostrar, e tem que saber falar, tem que saber evidenciar, para falar, olha, tem que limpar isso aqui e tal. Retrofit em equipamentos, essas torres, no segundo ano, por causa do ambiente que está, a gente está de frente para o mar e de costa para a lagoa, né? Então, assim, é totalmente agressivo, né? Toda a parte metálica das torres, ela se corrói muito rápido, então a gente tem praticamente uma pessoa pintando o ano inteiro, torre, tubulação, parte metálica, troca isso, troca aquilo, é um gasto absurdo de dinheiro nessa parte, mas aí isso gerou um estudo para a mudança das torres, né, uma melhoria de capex. Então, hoje, as nossas torres que têm parte metálica vão passar a ser todas em fibra. Isso vai diminuir um pouco o gasto da administração, nessa manutenção, que a gente vai poder reverter para outra coisa, né, no empreendimento. Isso também é um dos nossos trabalhos lá. E quando você consegue evidenciar isso em cálculos, né, cálculos de payback, fica muito mais atrativo. Por exemplo, o custo dessas torres, elas se pagam em 3 anos, três ponto alguma coisa, quase 4 anos. Né? Então o cara fala, cara, eu vou investir esse dinheiro e vou ter ele de volta. Sim, porque os motores são mais econômicos, as torres são de fibra, então eu não tenho que ficar toda hora refazendo parte de rotor. Só o rotor dessa torre de metálica, que eu troco 4 todo ano, cada rotor sai quase 20 mil reais. Então, imagina, todo ano você trocando 4 rotores, esse de 12 torres, são 12 torres, todo ano eu troco 4. Então, uma economia absurda, né? E ainda Aqui, assim tem que convencer quem de direito, né? sim, sim. É difícil. Esse dinheiro de melhoria é quase que um banho de sangue, né? Para você entra na reunião, sai sem braço, aquele negócio todo deixa comprometido, né? Fala assim, não, vai dar o resultado e tal. E tem que comprovar o resultado depois, né? Então tem que comprovar. Isso aqui também é uma das coisas que a gente trabalha muito lá, que é a limpeza, a organização das áreas técnicas, né? A gente pegou as áreas técnicas assim, depósitos, né? Isso aí é a área de aquecimento de água quente. Pegou depósito e hoje a gente tenta manter da melhor forma possível, né? Aqui nossa parte CAG,
Está sempre pintando todo ano, sempre limpando, sempre fazendo as manutenções, sempre mantendo o equipamento nas melhores condições, né? São equipamentos que, para o hotel, ele é vital, né? É o chiller. Você não mantém hoje um hotel sem energia elétrica, sem gás, sem água e sem ar-condicionado, né? Agora, sem internet também não, né? Então, se não tiver internet, as pessoas também não ficam. Então, hoje é o core do negócio. Outros capex que a gente vai estar fazendo agora de melhoria energética, né? A gente está reaproveitando, vai instalar agora aquecedores de piscina que reaproveitam o ar frio, né? Para melhorar o COP do Chile, ou seja, a gente reaproveita esse ar frio para continuar gelando a água gelada. Então, eu esquento a piscina e esse ar que era desprezado, essa carga térmica que era desprezada da piscina, ela agora vai ser um combustível para diminuir a parte de funcionamento do chiller, porque ele vai precisar trabalhamento para manter a água mais gelada, né, dos empreendimentos, para fazer o ar-condicionado. Então, isso tudo, em cálculos de economia, né, o porquê, e tem que ser explicado, e o payback disso aí também é bem mais rápido. Esse vai ser o piloto para depois a gente colocar no aquecimento de água do prédio, fazendo esses dois pilotos, né? Então, é um investimento assim, absurdo. Aqui, nossa parte de geração de energia, esse é um dos nossos, são os nossos geradores. As salas de máquina, como é que era, como é que a gente tenta deixar, né, no máximo possível. Aqui um pouco dos nossos KPIs, né? Aqui tem somente dois anos, 2021 com 22, depois da pandemia, a gente comparando as ordens de serviço, né? Hot Só, isso aí é tudo ordem de serviço no ano, né? Então, você vê o crescimento de 2021 para 2022, quando a gente começou a trabalhar mais em preventiva do que corretiva. Então, começou a melhorar nossos índices de satisfação, né? Então, você vê mês a mês, como é que subiu. Então, novembro e dezembro, que é onde tem a alta ocupação do hotel, é onde a gente tem os clientes pagando mais caro. A gente resolveu melhorar e intensificar essas preventivas em apartamento. Então, vê que a gente fez muito mais preventivo do que corretivo, né, nesse ponto. Aqui é comparado 21 com 22. Essas são só aquelas ordens de serviço do Hot Sós, né? Esse ano a hotelaria ficou cheia até abril, né? Até abril. Até abril. Lotado até abril. A gente está entrando agora na baixa, né? Junho e julho está baixíssimo, agosto também, né? Mas setembro já começa de novo. É. Tá bem atípico, né? Tá sendo um ano bem atípico. Aqui o Working Order é o nosso KPI de manutenção do hotel, né? Isso aqui é o hóspede, ele quando se hospeda no nosso apartamento, ele fala sim ou não, né? O apartamento estava funcionando, é sim ou não? Você não tem outra resposta, não tem nota de 0 a 10, não, é sim ou não. E aí, de 100% das pessoas que ficam, em 2022 a gente conseguiu 84% de satisfação. A meta do ano passado era 86%. Chegamos ali no 84%, esse ano é 87%. Né? Não batemos e já subiu mais 1%. Então, estamos aí na briga de novo. Mas você vê que a gente conseguiu métricas que a gente, né, vai galgando ano a ano. Né? 2017 a gente ainda não tinha uma métrica, 2018 a nossa métrica era baixíssima, 66,7, 19, 76, 2020, 79, 21 já chegou em 82,8, que foi o ano pós-pandemia, que a gente estava mexendo ainda muita coisa no prédio, e 2022 a gente conseguiu bater esse 84, né? Esse é o de condição do hotel, né? Você vê que a gente já com 6 anos, 7 anos, né, de abertura, a gente conseguiu alcançar a melhor condição do hotel, mesmo depois da abertura. Você repara só isso, né? Com a quantidade de trabalho, com a preventiva, com as questões de manutenção que a empresa também investe, a gente conseguiu do hóspede ele sentir que está melhor cuidado, mesmo um empreendimento com 7 anos de utilização num lugar que é totalmente agressivo, que é de frente para a praia, né? A satisfação do hóspede melhorou muito. Aqui a gente também faz uma métrica de quanto cada departamento influencia naquele working order, né? Por que eu não bati a minha meta? Quanto das porcentagens que faltou
que faltaram para a gente chegar na meta ou subir acima da meta, quanto cada departamento impactou, né? A gente consegue fazer essa análise hoje também. A gente vê que a gente compara 21, 22 também, hoje a gente tem 23. A gente sabe se a gente está piorando ou está melhorando nas questões de problemas por departamento, né? Isso é uma análise que não existia antes de 2021. Aqui a gente fala um pouco dos nossos KPIs de energia, né? Energia, água e gás. Aqui a gente está fazendo análise em quilowatt e a gente faz uma análise também na hotelaria, que é o consumo por guest night, por hóspede que dorme no apartamento, né? Que dorme por dia. E então você vê que em 2022 a gente conseguiu, com a mesma quantidade de hóspede, né? Vamos botar aqui de 19, fazer com um consumo muito menor, né? Então, a gente consegue mostrar isso para a administração, falar assim, olha, o consumo é alto? Mas a gente está cada vez mais econômico, né? Com os investimentos que a gente está fazendo. Isso também reforça um pouco o nosso trabalho. Aqui na questão de água, você repara que por guest night foi o menor consumo desde a abertura do hotel, né? Desde a abertura do hotel, por guest night. E olha que a gente teve 8.000 metros cúbicos de média, né, por mês de E o hotel consumo. lotado, né? O hotel Hotel lotado. lotado, lotado. Isso aí E foi um ano quente, 2022. 2022, esse ano está sendo um ano frio, né? Mais chuvoso e tal. 2022, eu lembro que foi a questão da não tinha água para energia, foi onde a energia subiu absurdamente porque não chovia e tal. Então, foi um ano bem, bem complexo. Aqui a gente tem o consumo de gás, né? A gente vê que foi o maior consumo de gás foi o de 2022. Só que quando você compara pela quantidade de hóspedes, você vê que foi o consumo menor comparado desde a abertura, tirando ali 2018 e 2019, mas a gente conseguiu ser mais eficiente com mais gente no prédio, né? Porque também não tem mágica, né? Se tem mais gente, tem que fazer mais arroz. E para esquentar mais massa, você precisa de mais carga térmica, né? Mais caloria. Então, você vai usar mais gás. Pode falar. Tem duas perguntas aqui. Primeiro, uma colocação do Marcelo. Sim. Ele diz o seguinte, que vocês estão certos que a organização é tudo, né? Depois o Alessandro pergunta aqui o seguinte, que na hotelaria vocês enfrentam os desafios da rotatividade de mão de obra hoteleira na área de manutenção, assim como em outros departamentos do setor hoteleiro, né? Quais práticas a rede desenvolve no sentido de reter os colaboradores? Se você pode comentar um pouquinho isso Posso aí. sim. Posso sim. O nosso empreendimento, né, ele tem uma característica um pouco diferente das outras empresas, tá, de hotelaria. Eu já trabalhei com Sheraton, né, que antigamente era Starwood, e a rotatividade era muito maior, o turnover de pessoal era muito maior. A Hyatt ela tem uma característica que assim, eu nunca vi nesses anos todos, de retenção, assim, é muito eficiente. Por exemplo, eu tenho funcionários que estão, a maioria da minha equipe está comigo há pelo menos o mais novo, ele entrou tem 2 anos, né? O mais Ah, não novo. sou eu, rapaz. É, é, por aí. O Felipe, por exemplo, o Agripino está desde a abertura. Eu tenho funcionário desde a abertura lá, né? Lógico, a retenção do colaborador ela vai desde da questão ambiental, né, do local de trabalho que a pessoa tem, não é só o departamento, o ambiente é agradável, ele gosta de ir ao trabalho, né? Você não é um local que é agressivo, que é nocivo à saúde do trabalhador, tipo, o cara já chega estressado, né? O cara da portaria já é mal educado, os diretores já não falam bem com a pessoa, trata a pessoa mal e tal. Então, a gente tem um ambiente muito amigável e que é muito predisposto ao desenvolvimento do funcionário, né? A gente faz de tudo para o funcionário desenvolver. Então, isso retém muito o funcionário. Outro ponto é a questão salarial, né? Eu acho que hoje no mercado hoteleiro, a Hyatt é uma das que melhor paga no mercado hoteleiro. Então,
lógico, ninguém trabalha para o esporte, né? A galera também quer uma remuneração condizente com o que executa. E isso toda a diretoria tem que estar ciente, né? Então, a gente tem operador de caldeira, a gente tem técnico de manutenção, tem auxiliar de manutenção, tem ajudante de manutenção, e tem um cargo e função. A gente tem pessoas que são promovidas, tem pessoas né, que estudam para ser promovido. Por exemplo, para você chegar a um cargo de técnico acima, você tem algumas características ali. Você tem que ter, lógico, além do técnico, tem que estar estudando pelo menos um idioma, alguma coisa assim. Então, você já está qualificando o cara até para o mercado de trabalho. Então, assim, eu não tenho medo de perder o profissional. Mas, assim, a minha vontade é ter os melhores profissionais e criar os melhores profissionais. Então, hoje, o meu supervisor, os supervisores que eu tenho de manutenção são pessoas que foram auxiliares ou ajudantes de manutenção na abertura do hotel, ou entrou um ano depois. O Alexandre, que você conheceu, o Alexandre, eu entrevistei em 2017, para cargo de pintor, o Alexandre. Hoje ele é um dos coordenadores, um dos supervisores de manutenção do empreendimento. Hoje é uma pessoa que fez o técnico, uma pessoa que está estudando engenharia. Então, assim, esse incentivo e esses níveis você acaba retendo talento, né? E a gente tem uma filosofia muito grande de reter talento. É, e isso para a gente é o primordial, né? Gente boa a gente tenta sempre reter, né? No O trabalho. Alessandro está falando que ele entrou em 2016, tá? Eu sempre acho que é 17. Ele tá aí, gente boa. Tá aí, Esse tá aí. ali, tá atento ali. Foi ele que fez a pergunta lá, ele tá Ah, atento. é. Bobeia não, que tu tá passando na sabatina. Não, eu falei isso pro Fábio. Eu falei, cara, isso aí resultado, é resultado, né? Não tem como você mascarar resultado, né? Então, a gente tenta reter talento dessa forma, mas é um trabalho, um trabalho. E também a gente percebe também quando a pessoa não é talento, né? Então, não adianta você ficar insistindo ali e com essa pessoa infelizmente, melhor deixar aí do que você depois ter um problema maior, né? Acho que, deixa eu passar aqui mais um. Aqui a gente fala um pouco dos resultados, né? Por exemplo, no Sheraton Macaé, a gente conseguiu fazer uma redução de custo de energia, visando muito a mudança da época da tecnologia, que era muito vapor metálico naquela época, né? Utilizava muito vapor metálico, a gente entrou na época das lâmpadas eletrônicas, depois veio a parte do início da LED no Brasil, isso já caiu a conta de energia absurdamente, né? A mudança, a questão do retrofit de luminárias, isso tudo é muito, ajudou muito no resultado. Redução do custo de consumo de água, resetores de vazão, melhoria nos dispositivos de descarga, né? Você faz aquela. Foi quando começou também a parte de 3 e 6 litros das descargas de caixa acoplada, isso tudo foi a implantação. Melhoria também do sistema de torres de resfriamento. As torres são gastos, assim, se você não tem um controle muito bom das suas torres de refrigeração, provavelmente você está perdendo dinheiro ali. Questão de eficiência do chiller, questão de consumo de água, se elas não estão bem estanques, se elas não estão bem geridas, você vai ter um gasto muito grande. Fora os outros projetos, né, que foram instalados, redução do índice de quebra de equipamentos, composição de rotinas de manutenção, redução no custo de operações de estação de tratamento de esgoto, isso também a gente conseguiu na época, era um problema aquela estação de tratamento, né? A gente não conseguia chegar no que a licença pedia, né? No nível de DBO e DQO, pedia pelo menos acho que 90% de eficiência. Nossa, aquilo era loucura. Então a gente fez todo um projeto e descobriu que, primeiro de tudo, a operação, né? A operação estava errada, que sempre acontece. E lá não tinha tanto manual técnico, tanta coisa técnica igual o Hard tem. Então, você teve que aprender um pouco no suor e buscando literatura para melhorar o processo, né? E a gente conseguiu atender e logo depois veio o Debrecht, pegou a concessão de água e esgoto, aí mandou desligar a estação de tratamento de esgoto quando estava rodando o ano bonitinho. Linda, você gastou o dinheiro, mas agora não pode mais ter esgoto, tratamento de esgoto hotel. Mas foi um baita aprendizado, né?
a gente chegou com os KPIs. Hoje, a pessoa que é o supervisor de manutenção lá em Macaé, quando eu vim para o RAIT, ele é uma pessoa, ele era turno da noite, depois passou a ser o turno da manhã, depois virou técnico, depois virou eletricista responsável do prédio, e hoje é o supervisor lá de manutenção desde 2016, está lá até hoje, que é o Russo, né? O cara totalmente capacitado, sim, fora da curva, cara. Aqui o resultado no RAIT, né? A gente teve a implantação das rotinas, satisfação, aumento da satisfação, do índice de satisfação dos clientes, montagem da equipe de manutenção, que foi um desafio, sim, e os terceirizados, né? A criação dos PMOCs, que muita empresa não tinha PMOC, implantação dos softwares, implantação dos KPIs, hoje a gente sabe onde a gente quer chegar, como é que a gente mede, o que a gente faz, né? Várias partes de redução de tempo médio de reparo, aumento de disponibilidade de equipamento. Então, assim, os resultados são bem positivos, né, hoje. Desde a abertura, o que a gente pode falar, deixar como conclusão, a prevenção é o principal pilar na hotelaria. Então, se você deixar o problema para corrigir só depois que acontece o problema, você vai ter um problema muito maior e talvez de cunho financeiro, porque você está lidando com o Código de Defesa do Consumidor, né? O consumidor ele quer entrar num apartamento que tem água, que tem energia, que tem a TV, que tem internet, que as coisas funcionam. Então, quando você vende isso e não entrega, é um primeiro problema que você vai ter na sua carreira, né? Então, esse é uma dos pilares nossos, que é a prevenção. Aí você tem também a prevenção auxilia na redução dos custos do empreendimento, isso é óbvio. A gestão eficiente da manutenção, eu costumo falar com o pessoal que a gente tem que ser muito rápido na tomada de decisão, né? Por mais que o prédio seja muito grande, a gente costuma falar que é um transatlântico, né? Você fazer uma volta no transatlântico é mais complicado, mas não dá para deixar ele na direção errada, então você tem que fazer as manobras e tem que ser rápido, tem que identificar rápido. Então, um debate é constante sobre os problemas e como resolver. Você presenciou isso algumas vezes, né? A gente conversando sobre isso. Qual é esse problema? Como é que a gente faz? Vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos mexer assim. Então, isso é o principal. E o principal também é ter a diretoria e a par de tudo que está acontecendo, né? Por exemplo, todo mês eu faço um relatório do que foi, como é que foi o mês, como é que o que aconteceu com as metas, quanto que a gente teve de gasto, quais foram as manutenções excepcionais que a gente teve, quais são os desafios que a gente teve no mês, o que a gente precisa fazer para frente, como é que estão os projetos de melhoria, porque geralmente eu brinco muito com o pessoal que prefeito que só faz infraestrutura não ganha, não é reeleito, né? Porque ninguém vê obra de tubulação, só fala que é um porre, né? Porque está fazendo buraco, que está fazendo obra, que está gerando trânsito. O prefeito que bota praça, que faz pintura, esse é o que é sempre reeleito, né? Então, assim, você tem que também fazer o marketing do seu trabalho, né? A gente, como engenheiro, a gente é ruim em mostrar os resultados do nosso trabalho, né? Então, isso é uma das coisas também que eu passo como dica para as pessoas, assim, olha, você tem que mostrar o seu resultado. E a direção tem que saber o que você fez, o dinheiro que você utilizou, para onde como foi gerido, o que gerou de resultado. Isso também é fundamental. E é isso. Acho que é isso. Um pouquinho do nosso trabalho na hotelaria. Almeida, ficar contigo aí. Toca daí. Então, vamos de novo. É isso aí, gente. Agora é com vocês. Eu gostaria que vocês, por favor, nos passassem algumas questões. O Alessandro está perguntando quais são os softwares utilizados para esse controle dos relatórios na efetividade do gerenciamento da manutenção e os níveis de satisfação parametrizados para cada hotel são individuais. Então, a gente tem vários softwares na Height, tá? De satisfação. A gente usa o MED NPS, MED Work Order, que é o HiSat, né? Que é um próprio da Height. Tem o HotSource também, você consegue medir muita coisa de satisfação, muita coisa de tempo de reparo,
consegue medir os principais problemas, você consegue medir quais foram os principais chamados, quais foram as principais preventivas, e também tem o Inmight, que a gente está começando a operar com ele ainda não está do jeito que a gente quer, ainda está um projeto que ainda está em andamento, né? Que vai ser bem interessante quando começar a rodar da forma que a gente quer. E é isso, a companhia ela tem todos os resultados. A gente tem também, por exemplo, a gente tem um software que ele é online também, que ele fala para a gente cada apartamento, se foi feito aquele RMI nele, quantas vezes foram feitos, qual foi a última vez que foi executado, fala qual é o índice de satisfação por apartamento das pessoas que ficaram, qual é o mês a mês ou ano a ano, você escolhe lá como é que você quer. Então, assim, informação tem hoje. Né? A gente só tem que saber o que fazer com ela. Esse aqui é o importante. Mas o que eu mesmo. Acho que você já respondeu a segunda dele, que ele perguntou se você poderia descrever esse sistema aqui, acho que você acabou de falar agora, né? Não sei se você conseguiu responder. Pessoal, vocês podem abrir o microfone para falar direto com a gente, tá? Quem quiser fazer a pergunta, eu vou pedir o Pedro aqui do suporte para deixar as pessoas abrirem o microfone. Então, quem quiser ligar o microfone para falar, o Franklin Silva, que é o professor Franklin Nonato, cara da TI do Exgaman, né? O nosso professor Pardal, e pergunta o seguinte: se os resultados são mostrados com alguma relação de satisfação do cliente. É isso, Franklin? Abre o seu microfone aí, por favor, meu. Isso mesmo, mestre. Parabéns aí, Mauro, Obrigado. pelo bom trabalho aí, excelente, nível classe mundial que você está fazendo aí no hotel. E eu acho que o resultado bom para o hotel ali vai ser medido em satisfação do cliente, né? Porque quando se Sim. mede ali problema que você está tendo nos seus equipamentos, o que reflete, se você não tem uma produção, tá ok. Você, quando demonstra o resultado para a diretoria, alguma coisa assim, você faz algum tipo de correlação com isso? Vocês têm algum Sim. como de medir? Que para você mostrar algum tipo de lucro cessante é uma coisa mais complicada, né? Então, eu imagino que isso aí poderia ser uma alternativa boa. Você trabalha alguma coisa nessa linha? Sim, a gente tem na Height, por exemplo, hoje você tem KPI para tudo, né, na Height. Então, você tem satisfação de limpeza, satisfação do serviço prestado, que não é atrelado à engenharia, manutenção, tem só de manutenção, tem só de condição, e isso impacta direto nos índices, né? Então, cada problema, cada análise feita pelo hóspede gera um índice ali naquele item, né? E dali ele também faz uma análise de texto, para ter noção, do que o cliente escreveu, e dali ele já capta aquele texto e já fala quais são os principais problemas que você tem que tratar no seu empreendimento. Então, dali, com essa ferramenta, você já consegue traçar uma estratégia de melhoria, né, para onde vai o investimento de CAPEX do ano que vem. Por exemplo, você tem muita gente falando sobre água quente no seu empreendimento. O cara fala, você tem problema de água quente. O próprio site já te mostra, já fala assim, principais problemas, assim, tem uns que ele joga até em nuvem, né? Fala assim, as palavras que mais aparecem são as que ficam maiores, né? Negativamente e positivamente. Cadê? O que é negativo fica em vermelho, o que é positivo fica em verde. Então, é um jeito de... E isso é a ferramenta que a empresa inteira usa, então todo mundo tem acesso na empresa. Aí fica mais fácil de você justificar o seu CAPEX, o seu gasto, para o gerente geral, para o diretor da área, assim, olha, está aqui, eu estou seguindo o que o software está dizendo aqui de manutenção, o software de satisfação do hóspede está aqui. Então, com isso aqui, se a gente melhorar isso aqui, esse tem um peso de tantos por cento na nossa satisfação geral do empreendimento, que é o NPS, e a gente vai conseguir isso aqui. Tá? Então, hoje ferramenta tem. Eu nunca trabalhei num empreendimento que tenha tanta ferramenta para conseguir medir isso tudo. Hoje está bem interessante trabalhar com essas ferramentas de Big Data, né, de análise de dados, é bem rápido. Não falta oportunidade, né? A resposta é bem rápida. Acho que é isso. Né? Eles lá praticam muito o TBC, tá? E o TBC costuma dar certo. Você tem que sair da cadeira e andar, cara. Se você andar,
Não tem Exatamente. backlog zero no empreendimento de complexo predial, porque só de você sair da cadeira e andar no corredor, você já vai encontrar algumas coisas para fazer, né? E se você for nas áreas técnicas, idem. E se você for onde passa o hóspede, que ele não falou isso aí, mas eles têm uma política lá também bem séria com o hóspede. E o hóspede, apesar de ser hóspede, apesar de ser cliente, quando ele faz uma coisa errada no quarto ou na área do hotel, ele paga. Então, eles têm um contrato com o hóspede que é muito rigoroso. E peguei lá uma época, eu estava com eles lá, que o cara deixou a torneira aberta e alagou o quarto dele, mais um monte de coisa. Ele pagou cada centavo daquela torneira aberta, entendeu? Então, assim, na hora que você tem uma regra e a regra é clara para quem está entrando no hotel, né? E a pessoa não respeitar, ela é penalizada com a multa, né? Paga uma multa, paga o serviço. Eles fazem também lá muita coisa que o Mauro não falou também aí, foi a parte de locação de espaço para eventos, né? Sim. É um carro-chefe lá que enlouquece a manutenção, porque de vez em quando eles recebem lá um telefonema, ó, vai chegar uma galera aí de 500 pessoas, vai alugar o quarto assim, 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 vai meter adesivo na parede. Aí o Fábio Júnior, na época Leonardo, Alessandro, quem trabalhava lá, ficava numa situação bem complexa, né, irmão? E tinha que acompanhar até botar um adesivo, que cola é essa, como é que é isso, e depois, na hora de arrancar, o pessoal costuma jogar para o colo da manutenção, né? Só que, na verdade, vai para a governança e etc e tal. Então, também tem uma briga de centro de custo, porque lá tudo é pontuado no centro de custo. Tem a equipe da governança, tem o centro de custo, a manutenção tem o centro de custo, e se você bobear, o cara te coloca no centro de custo que era dele para você pagar, né? Aumenta a tua despesa sem você ter responsabilidade nela. Isso é bom até tu colocar aí, irmão. Isso é um papo interessante. Isso aí isso aí dá para umas 10 horas de conversa, né, essas questões. A questão de evento ela é muito interessante porque ela começa desde o fechamento, antes do estudo, da visita técnica para ver o local, para conhecer qual é a estrutura, como é que é montado, quantos pontos de ancoragem, quanto isso, como é que é o gerador, o que não vai fazer, né? Aí tem a documentação do gerador, tem a documentação da montagem que tem que aprovar, o cálculo de estrutura que o cara vai fazer, tal. Depois tem a quantidade de os apartamentos que são locados. Eu já vi a numeração para a gente checar todos os apartamentos antes do hóspede chegar, para ver se tem alguma coisa para fazer. Então, assim, é um trabalho, além do trabalho do prédio, é um trabalho que também é feito paralelamente, né? Hoje a gente tem uma equipe que só trabalha com esse tipo de preventivo, né? Que é a equipe do horário administrativo, que trabalha só revisando apartamento e cuidando para que o hóspede tenha realmente esse atendimento. É um trabalho assim, absurdo, né? É bem interessante. É um organismo vivo, né? É isso mesmo, verdade. Ó, o Eduardo Melo, antes de eu passar a palavra para você, o Leonardo Cruz já tinha levantado a mão aqui. Leonardo, você quer fazer uma pergunta? Pode abrir o microfone. Na verdade, amigo, eu mandei, foi um parabéns aí. Ah, tu levantou a mãozinha, filho. Levantar a mãozinha é para falar. Parabéns é assim, ó. Valeu. Não. Isso, Fala aí. Fala seu boa noite, pessoal. Seu grande Léo. Grande Léo, né, Pessoal, Paulo? boa noite. Esse tá com uma levantada aí. Boa noite, o Vandeilson. Mas peraí, Vandeilson, antes de você, tem aqui o Eduardo Melo. Peraí, deixa eu falar. Boa noite, Mauro. Quais foram os principais benefícios com a implantação do software de gestão de ativos e manutenção para você? Depois ele coloca outra coisa. Além do software de gestão de ativos, ele botou em quanto tempo conseguiram evidenciar o ROI? Então, o software de gestão de ativo, para a gente ainda é muito recente, né? É muito recente, é a mudança de cultura do pessoal, ainda está acontecendo. A gente está envolvendo agora as empresas terceiras que utilizavam software próprios. A gente vai começar, acho que a partir desse semestre agora, a fazer com que eles utilizem esse software nosso para ter os PMOCs, por exemplo. A gente tem empresas de refrigeração que tem o PMOC no software deles próprios. Então, assim, a gente precisa que toda a informação esteja em um software só, né? E para essa informação estar cada vez mais precisa e catalogada. Em questão de ROI, né, o ROI a gente consegue medir
na questão das quebras, né? Por exemplo, a gente tem consegue ter uma economia e manter o empreendimento dentro do orçamento e evidenciando todas essas questões. Então, por exemplo, quando a gente fala de PMOC, de equipamento de ar-condicionado, hoje a gente tem uma quebra muito menor com essas OS, com essa gestão. Por exemplo, a gente implantou agora, depois desse software, que ainda não está funcionando do jeito que a gente quer, mas alinhado com o software da empresa de refrigeração, a gente mudou o contrato deles para SLA, né? Então, com vários itens que eles têm que atender de satisfação. Por exemplo, se o hóspede chegou no apartamento, o ar-condicionado está com defeito, não deveria, né? Então, eles são penalizados também. E aí a gente entra nesse rastreio da ordem de serviço para saber qual foi a última vez que a empresa de refrigeração fez o PMOC lá, fez a manutenção. Então, a gente consegue evidenciar, não um ROI, mas realmente um rastreio do equipamento, né, e dar cada vez mais confiabilidade e credibilidade no serviço que os terceiros estão fazendo, não só que chegou lá, botou que fez e tchau. Né? Com esse software nosso, a gente consegue melhorar a rastreabilidade. Ainda não está do jeito que a gente quer, ainda é novo para a gente, mas eu acho que até o final do ano a gente vai conseguir melhorar muito nisso ainda. Que, como eu falo, para a hotelaria é muito novo. Né? E continuando essa resposta que o Mauro falou, lá tem um problema muito sério, mas é muito sério mesmo, porque é na água, o hotel é praticamente na água. Acho que a distância do hotel para o mar deve ser menos de 100 metros, tá? Então, tudo que é componente metálico, eletrônico, televisão, todas essas coisas aí, elas sofrem muito, né? Uma das coisas que a gente também evidenciou lá no mapa que eu estava lá no hotel no passado, foi esse problema de televisões, né? Dos quartos, que queima rápido, e aí também estavam lá tentando ver um esquema de contratação, né? Para poder tentar reduzir esse investimento. Então, acho que o ROI lá vai muito pelo lado, é uma taxa de retorno, dependendo de onde esteja aquele equipamento, que é de curto prazo, né? Ou você tem até prejuízo em alguns casos, como aquela que ele falou ali da parte da refrigeração, das torres, que ele está migrando para uma outra qualidade de produto para poder dar um LCC maior para aquele equipamento, tá? Sim. Então, assim, eu acho que quando chegou em 2016, era uma floresta. Aí ele foi cortando lá a grama lá e o mato ficou mais ou menos a 50 centímetros, né? Hoje eles conseguiram colocar a grama na altura padrão dela. E aí, aquilo que a gente fala, um investimento desse aí de engenharia, né, efetivamente, você leva na predial principalmente, tá? No mínimo 6 anos para você poder estar numa condição legal. E com a condição do uso que tem no hotel, que é intensivo mesmo, e o hotel tem uma condição também que às vezes ele vai além da lotação comum, que no quarto é colocada a cama extra. Então, tu tem uma lotação de book, que é o que tem os quartos, que tem hoje tantas camas e tal, e aí, em determinadas épocas do ano, o cara quer levar mais alguém, e aí bota mais uma cama extra, não sei o que, o hotel está faturando isso aí, mas aumenta muito em termos de consumo, em termos de manutenção, em termos de tudo, tá? Então, não sei se também, Eduardo, eu consegui te responder mais ou menos por aí, tá? O Vandeilson está na frente aqui do Leonardo com a mão levantada. O Vandeilson pode perguntar, depois eu passo para o Leonardo. Vai, Vandeilson. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Parabenizar aí o Mauro pelo excelente trabalho. Eu tive a oportunidade de fazer uma visita técnica, inclusive junto com o Almeida, em 2019, se eu não me engano. Foi isso mesmo. E é notório, assim, você vê que não é um hotel largado, né? Observei muito 5S lá na área, quando a gente fez as visitas técnicas. Tudo muito bem limpo, como ele bem mostrou aqui. A gente foi na sala de controle também, acredito que já deva ter evoluído bastante de lá para cá, como você mostrou aí. Sim. E quando você fala do PPCGM, o ápice da manutenção é você ter os controles na mão, né? Quem não mede não gerencia. E aqui na apresentação ficou muito evidente a quantidade de KPIs que você tem, ou seja, literalmente o Mauro tem a parte da manutenção na mão ali, com todos os controles ali, e de fato, como o Franklin já falou aí, rumo a nível classe mundial. Parabéns, Mauro, aí pelo excelente trabalho aí, bem bacana.
Aquilo ali é trabalhoso, trabalhoso. A gente vai mudar agora toda a parte de BMS, a gente fazer uma atualização dos softwares de monitoramento, né? A licença da Rhônio. A Rhônio é aquela questão de software que vai perdendo licença, aí tu vai alterando e tal. A gente vai fazer um investimento ano que vem nisso, para melhorar também. E aí também vai entrar com esse software de manutenção, a gente vai poder fazer uma gestão também em tempo real dos equipamentos em questão online também, né? Então, vai ter os alertas e tal. Então, a gente vai migrar agora também, e isso vai ser bem interessante. O ruim é que você vai estar em casa, vai saber quando o chiller parou, quando a torre quebrou, né? Vai ser uma loucura, mas vai ser bom. É o futuro, né, Mauro? Não tem muito para onde a gente correr, né? A gente Exato. tá caminhando para isso, online full, né? Isso. É isso aí. E Isso é isso, Mauro. Agradeço aí a Eu te participação agradeço. também, foi bem bacana aí a apresentação. Parabéns mais uma vez aí, tá? Obrigado, Talvez obrigado. passa aqui por Valeu, Wandeilson. Agora é Leonardo Lima. Aline, já faça a sua pergunta, tá? Leonardo Lima, a bola é sua. Opa, salve Mauro, salve Almeida, boa noite a Fala todos, aí. vocês estão Fala, meu ouvindo? amigo. Sim, sim. Beleza. Mauro, apresentação show de bola, deu uma visão totalmente diferente, né, do que a gente achava do hotel. A gente vê que é uma indústria, né, quantidade de máquinas, equipamentos, muita sofisticação. Como é que tudo isso tem que ser adaptado, né, a característica do ambiente, aí de frente para o mar, praticamente dentro d'água, né? Então, Sim. você deve sentir a brisa do mar aí, as gotas das ondas aí de frente para o seu computador, seu notebook. Então, assim, é lindo, é maravilhoso, mas quem tem que segurar a onda da edificação ali, muitas das vezes olha e fala, meu Deus do céu, quanto trabalho por causa dessa saleira toda aí, desse vento que não para também. Então, isso aí, eu vejo que você tem uma programação industrial, que é a manutenção preventiva, às vezes surpreendido com corretivas. Os eventos que o Almeida comentou, né, que acho que é uma vida muito, muito ativa, né, de eventos, coisas que estão ali acontecendo e você tem que dar conta, e os projetos de CAPEX, ou seja, você tem ali 3 condições ali da operação, da manutenção e dos projetos que você tem que gerenciar ali o planejamento e a programação e o acompanhamento da execução. Você usa alguma ferramenta aí para poder ver esse calendário todo, esse monitoramento disso, se as coisas que estavam planejadas estão acontecendo e como é que está essa qualidade do serviço, cara? Então, a gente usa muito, a gente não tem o software de planejamento, né, que a gente usa mais Excel, tudo controlado por Excel, nas questões de CAPEX, né? O CAPEX fica mais na minha mão, na questão de planejamento, baseado no que a gente vai fazer, aí discute entre a equipe, o que tem de melhoria, o que a gente precisa melhorar. Como você falou, a manutenção é constante, por exemplo, eu tenho uma equipe de alpinista no prédio, tem noção, para ficar limpando fachada, pintando, vendo se tem patologia em áreas, fazer toda aquela parte de alpinismo, né, que precisa ser feita. Então, não é um contrato de limpeza de fachada, é um contrato de serviço de alpinista, né? Então, você tem noção, eu tenho 240 pontos de ancoragem em volta do prédio, né, para poder cuidar do prédio inteiro. Então, é um trabalho que a gente fez recentemente, um CAPEX só para refazer a maior parte da fachada, porque tinha muita patologia, e a garantia ainda está em briga com a garantia de coisas que eles têm que refazer. Então, a gente teve que acionar a questão judicial para falar que a gente precisava fazer por causa do impacto visual do cliente, a gente investiu um dinheiro nisso, e foi uma obra de 8, 9 meses, então você tem que parar de vender apartamento, tem que fazer aquela programação por coluna, tem que entregar no dia que você vai entregar. Então, é assim, quadro branco, Excel, porque, infelizmente, a equipe é muito enxuta. Você não tem um cara só de planejamento, né? E é muito dinâmico, que você tem um cara da recepção que tem que estar junto contigo, o cara da governança que vai entrar para limpar depois. Então, você tem o bloqueio do serviço, mais o bloqueio da limpeza, mais o bloqueio para voltar tudo para dentro do apartamento, para poder, no dia que o cara vai chegar, tá tudo certo. Então, assim, hoje a hotelaria ainda engatinha nessa questão desse planejamento, né? Você não tem um gerente de projetos, por exemplo. Você não existe ainda
né? Talvez em empreendimentos muito grandes, que tenha cassino e tal, existe na Height, por exemplo, o teste que tem 1.200 apartamentos. Aí você tem uma estrutura totalmente diferente, né? Mas, como não é atividade fim, né? O engenheiro é mais ou menos o mago do prédio, né? Mas, ele resolve, ele É o resolve. mágico, é o mágico. Exato, exato. Estou Mas precisando de um quarto agora. Já ouviu isso alguma vez? já, toda hora. Toda Quando é hora. um, quando é um, eu tô até feliz, né? Quando é um, eu tô É, feliz. né? O problema é quando são 5, 6, que estava previsto Aham. parar para fazer, porque essa vista é que é mais vendida, né? Você, cara, mas precisa parar em algum momento, né? Mas o bom e velho Excel funciona muito ainda. Né? Funciona muito. Ainda mais agora com as questões de Power Query, né? Aquelas questões todas que está bem interativo, você consegue extrair muito resultado dele. Mas ainda não tem um software de planejamento. O Remite que a gente está implantando, a gente vai conseguir fazer isso, tá? Ele também trabalha com essa parte de planejamento, mas ainda não está rodando muito bem porque precisa integrar as outras disciplinas, que as outras terceiras. A gente tem uma terceirizada de elétrica, uma terceirizada de refrigeração, a terceirizada de manutenção de cozinha. Então, a gente tem que implantar isso tudo para conseguir gerenciar num único software. Todo mundo enxergar a mesma coisa, que ainda não enxerga. Né? Então, vai depender um pouquinho de um trabalho. Mas é isso aí, é braçal, né? É bem no. Não pode perder o olho, senão perde um ônibus ali, passando. É isso aí. Ô, Mauro, Muitas agora é o emoções. seguinte, Sim. a Aline, ela Sim. está perguntando aqui o seguinte, se você pode responder para ela, quantos funcionários tem na equipe de manutenção própria e terceirizada? Tá. Hoje próprio, a gente tem 25 próprio, contando até comigo, né? 25. Terceirizados, a gente vai ter. Acho que hoje a gente já passou, somando os próprios e o terceirizado, já passou dos 100, eu acho. Porque você tem. Só de jardinagem são 12, mais elétrica são 7, mais refrigeração, mais cozinha. É uma galera muito. É muito ativo ali, é muito ativo para cuidar. Só em maquinário, por exemplo, de refrigeração, são mais de 500 equipamentos de refrigeração. Né? Fora inversor de frequência, sim, é uma manutenção, uma quantidade de pessoas assim. Então, passa a ser sadio você terceirizar, né? Porque você não consegue cuidar de um empreendimento desse tamanho só com pessoas na sua própria equipe, porque você acaba desviando o foco também do cuidado com o apartamento, porque você tem que ter gente que está só preocupado com a satisfação do hóspede, que é ali, que é a atividade fim do empreendimento, que é vender o apartamento, né? No final, a empresa fala que vende serviço, mas vende apartamento, né? Não tem, sem apartamento não tem serviço. Então, você tem que manter aquilo ali e a parte core do empreendimento a gente terceiriza para os especialistas, né? Que também é sobre a nossa gestão. Então, a gente tem equipe 24 horas de eletricista, equipe 24 horas de refrigeração, e fora de monitoramento, sistemas de incêndio, tem muita equipe. Você vê algumas coisas lá acontecendo. E uma coisa também que é legal de falar para a Aline, por exemplo, foi aquela situação do ano passado, que vocês tiveram que modernizar os quartos, né? Então, foi contratada uma empresa que fez um serviço ali gigantesco, num curto espaço de tempo, reformando os quartos, Sim, para poder você tem que atualizar os quartos também, né? sim. Então, talvez isso aí também responda a pergunta do Eduardo quanto ao ROI. Ele é muito É, variável, entendeu? Que tem a ver com estética, com padrões sociais e tudo mais, né? a gente vive na hotelaria, na parte da engenharia de manutenção, uma coisa muito engraçada, né? Por exemplo, na autoocupação, a gente cuida mais de área interna e atendimento a hóspede. Na baixa ocupação, a gente entra massivamente em apartamento e estrutura, né? Então a equipe nunca reduz. E assim, hoje os gerentes gerais que estão trabalhando hoje têm essa visão de que é prejuízo reduzir pessoal de engenharia até na baixa ocupação, porque geralmente na baixa ocupação a pessoa, vou reduzir garçom, vou reduzir isso, porque não tem essa demanda. Mas a engenharia, a gente trabalha os 365 dias do ano com manutenções específicas, né? E esse planejamento a gente trabalha sazonal. Por exemplo, agora a gente vai fazer
a manutenção de subestação, a fazer a limpeza da subestação agora em agosto. Agosto a gente vai parar também piscina, vai trocar, sim, vai mexer nessas partes todas. Então, é bem intensivo, é bem intensivo. Foi o Bruno que perguntou, né, Bruno? Oi, Bruno. Você quer perguntar alguma coisa, Bruno? Tá me ouvindo? Estou ouvindo, Sim, sim. sim. Pode falar. Opa, Mauro, quem fala aqui é Bruno Domingos, tudo bem? Fala aí. Fica muito bom sua apresentação, informando, né, como é que funciona realmente uma rede hoteleira. E a gente, como eu, no meu caso, né, eu trabalho na indústria, a gente percebe agora a similaridade da rede hoteleira com a indústria, sim. Minha pergunta seria, já que com essas implementações desse software que você já vem executando e com esse novo software que você está implementando, e a gente sabe que hoje em dia a rede social ela é massiva, né? Então o marketing do próprio hotel deve fazer diversas publicações e avaliar essas informações que os próprios hóspedes dão na rede social. Sim. A gente percebe que o Google é essa ferramenta e tem muitas avaliações de diversos hotéis. Acho que todo mundo aqui já botou no Google para ver uma avaliação de hotel. Vocês conseguem fazer essa medição baseado nessas informações de avaliações, trazendo esse software que vocês utilizam para mapear o que realmente você está tendo de pontos positivos, pontos negativos, olhando com o cenário de engenharia de manutenção? Sim, sim. O software de gestão de NPS, ele avalia desde o Booking.com até o Trivago, Hotels.com, coisas no Google você avalia e tal. Isso tudo ele puxa essa questão de texto inteiro. Tudo que faz menção ao hotel, ele analisa e joga isso. Tive um problema com um prato do restaurante que veio frio. O cara jogou lá no Trivago isso, ele vai puxar. Essa questão da base de dados, hoje essa interação, né, da internet das coisas, é fantástico isso, porque quem não trabalha gerenciando isso hoje, provavelmente vai ter uma dor de cabeça muito grande lá na frente, porque você não sabe para onde o teu empreendimento está indo, né? E a rede social hoje ela é muito, muito, muito forte, né? É o Nessa, feedback, no caso, né? Exato, exato, exato. Não, mas num produto de luxo, né? Num produto de luxo, ninguém quer ver teu nome estampado no Instagram da vida falando sobre coisas que uma experiência ruim, né, que você teve que afeta, né, diretamente. Esse filtro, ele já cai diretamente para análise interna da engenharia de manutenção ou ele passa por outro departamento que gera esse filtro e joga, ó, isso aqui é parte da manutenção? Não, vai direto para o sistema, direto ao sistema. A gente não manipula nenhuma informação. É um software que é da rede, é corporativo, é online, que a especialidade dele é fazer isso, é pegar toda a parte de algoritmo, o algoritmo dele faz isso. Ele já é linkado com as nossas contas do Trivago, do Hotels.com, todas as partes, né, que tem avaliação dos caras. Você fez uma reserva pelo Hotels.com, você vai avaliar geralmente pelo Hotels.com, o hotel que você ficou. E quando você avaliar, aquilo vai estar linkado naquele mesmo software, como se fosse integração de banco de dados. É Vai lead, né? direto. É lead, direto. Isso é a equipe de PCM que analisa os principais pontos de manutenção? Cara, meu sonho é ter uma equipe de PCM, né? Esse é meu sonho. A equipe de PCM sou eu, o Fábio e meu estagiário e meu Começando. coordenador. A gente joga nas 12, né? Até de técnico, né? A gente faz tudo. A gente está um pouquinho. Isso que eu te falo, que a gente está uns 50 anos atrasado com a indústria, que a engenharia em hotel, o gerente de engenharia junto com a equipe tem que conseguir fazer todas as partes, né? Desde as pequenas manutenções até os grandes investimentos em CAPEX, gerenciar esses CAPEX. Por exemplo, uma obra que a gente vai fazer essa mudança de torres são 4,5 milhões de reais, trocar 12 torres e você não pode parar o prédio, né? Você trocar pneu de carro andando, então tem que fazer o negócio, tem que subir com as torres, tem que botar para funcionar, não pode incomodar o hóspede que está embaixo, né, no apartamento dele. Então, porque ele está pagando aquilo ali, então você tem que fazer tudo de uma forma e já passar o que você vai fechar de coluna, o que não vai fechar, e se passar, mas esse barulho não ia chegar naquele apartamento porque você falou que não ia chegar, porque que agora está chegando o barulho da obra lá e o cara está reclamando, então tudo isso tem que ser muito bem pensado.
né? Essa é um pouquinho da singularidade da hotelaria comparado com a indústria. A indústria ela tem muito mais ferramenta do que a hotelaria nessa parte, né? Porque o capital também é muito intensivo, né, na indústria. Eu acho que o retorno é muito, muito maior, né? Vamos botar assim. E no fim, no objetivo da indústria é entregar o produto, né? Então, Exato. independente que a manutenção carrega o piano, mas sabe que se precisar fazer um barulho, a produção não vai reclamar. E nesse caso, Exato. o cliente de vocês que é um hóspede, ele vai reclamar se tiver um barulho. O cara, se a água quente demorar a esquentar, amigo, esquece. Já tem um problema. Exatamente. Mas, de qualquer forma aí, cara, obrigado pelas explicações e muito bom trabalho. Valeu, Obrigado, Bruno. obrigado. Ó, o nosso colega aqui, Leonardo Lima, está perguntando aqui, eu já até respondi para você, tá? Eu vi, né? Sou meio abusado. Está perguntando aqui se você tem final de semana. Estou falando para ele aqui, na boa, que depende da ocorrência do hotel. Nem final do ano, nem ano novo, nem Natal, nem Carnaval, nem feriado, nem férias, né? Tu tá de férias e recebeu a ligação agora. Quer dizer, então, Foi. não tem. Ô, Leonardo. Eu vou te falar, a virada de ano, a gente trabalha 31 até terminar de montar tudo, né? Depois, a última virada de ano, eu cheguei em casa estourando fogos, né? A última virada de ano. Agora posso ir, pode ir. Então, Não, e olha lá, podia ter que voltar, né? poderia. Depende da ocorrência. Depende da ocorrência, você sabe disso. Depende da ocorrência. Aprendi isso aí. É. O Fábio está dizendo aqui que nem férias tem. Não tem mesmo. Isso aí é isso mesmo. Hospital também é a mesma linha de trabalho, você não tem nada, né? Se bater lá uma ocorrência séria, você simplesmente larga tudo e vai. Larga tudo e vai. Verdade. Eu, em 96, estava numa sexta-feira, já tarde para noite, estava no McDonald's, comendo um sanduba lá, eu, a esposa, os 2 meninos, que não era menino naquela ocasião, já é tudo homem, pai, tudo hoje, mas tocou o tijolão, naquela época era aquele tijolão da Motorola, né? Que, pô, não dava nem para botar no bolso, tinha que levar na mão mesmo. E a gente teve que largar tudo que estava fazendo, deixei eles comendo o hambúrguer e falei, ó, vou ter que sair agora, a gente estava perto de casa, né? Volta para casa, pega um táxi e vou para o hospital agora para resolver um assunto lá. E fui, e só voltei para casa no dia seguinte, tá entendendo? Porque não deu para voltar no dia. E às vezes você dobrava no hospital muita noite, né? E em alguns casos de indústria também é a mesma coisa. Então, acho que a função que a gente escolheu, essa profissão de engenheiro de manutenção, ela tem muita doação no meio da história, entendeu? Não dá. É igual segurança do trabalho, né? Tá pegando fogo, todo mundo corre, você vai perdendo fogo. Então, tem que ter muita consciência na hora que você escolhe a profissão, porque é uma profissão de fé. Olha, pessoal, a gente está chegando aqui no nosso horário final e o Lorival, nosso querido Lorival, estava quietinho até agora. Quero abrir para o Lorival, se ele quer fazer algum comentário, alguma pergunta, se está tudo ok. Ele está nos assistindo. Boa noite. Boa noite, Lorival. Eu não estou fazendo comentário porque eu vi que a apresentação foi tão excelente que choveu comentário. Então, seria chover no molhado, né? Quer dizer, de tantos elogios e tudo mais, que eu ratifico todos. Então, a palestra realmente foi fantástica, muito boa. Foi uma palestra sobre um tema que não é muito comum, né? Esse tema de manutenção de hotelaria. A gente não, que está do lado de fora, que é hóspede, não imagina, né, o que está por trás de tudo. Eu já tive uma vez um conhecimento, aliás, 2 vezes em hospital. Hotelaria, na parte hoteleira de hospital. E, no caso do hospital, uma das coisas que me surpreendeu muito foi que um dos pontos, para um hospital, um dos pontos mais críticos é justamente a lavanderia, né, porque a roupa vem às vezes, que foi ocupada até por sujidade, bactéria, né? Tem que ter um cuidado especialíssimo com roupa. E o curioso é que, só para complementar, também não tomar muito tempo, num hospital, o trabalho que nós fizemos lá no Peru,
aliás, o maior hospital peruano. O curioso é que o gerente de manutenção ele reclamou conosco que justamente a caldeira não funcionava. Quer dizer, então, você imagina, né? Você vai lavar uma roupa de cama de um enfermo com água fria, né? Mas, então, são peculiaridades, né, que tem, mas eu fiquei realmente muito bem impressionado, eu felicito muito. Obrigado. Lorival, teve um caso também que você contou desse hospital do Peru, que o cara da manutenção era escolhido na cozinha pela habilidade dele descascar a batata sem botar muita casca. Lembra disso aí? Você me contou isso aí em 96, quando eu fiz a Engeman. Isso tinha mais coisa, né? Por exemplo, o chefe da manutenção era um arquiteto, começar, né? Quer dizer, uma pessoa que não é da especialidade de engenharia. Nunca tinha feito curso nem coisa nenhuma. Ele fazia tudo mais por instinto, né? Por consenso. Enfim, muita coisa. Quando nós tivemos a primeira reunião, fomos apresentados lá pelo gerente geral do hospital, ele reuniu uma sala grande, tinha todos os PhDs lá que eram chefes das áreas. Então, ele começou a apresentar, está aqui o chefe da cardiologia, está aqui o chefe da hemodiálise, está aqui o chefe da radiologia, e aí foi. Aí, quando acabou, nós perguntamos, sim, senhor, só que nós estamos aqui para falar de manutenção. Cadê o chefe de manutenção? Aí ele disse, rapaz, é isso mesmo. Aí chamou lá, mandou a secretária, chamou o chefe de manutenção. Quando o chefe de manutenção entrou, esse arquiteto, ele sentiu assim uma espécie de um estranho no ninho, literalmente falando. E ele ficou assim como encostado na porta, com muita vontade mais de sair do que entrar. Até que o gerentão lá deu um berro em cima dele, ele aí foi e sentou na mesa. Mas são curiosidades. Agora, essa do setor hoteleiro realmente foi uma experiência nova, porque eu sempre estive do outro lado, né, Mauro? No lado do hóspede. Do cliente, né? O hóspede que exige, né, que as coisas estejam todas funcionando, como você mencionou bem. Então, parabéns, felicitações, parabéns ao Almeida Obrigado. Pessoal, eu quero agradecer ao Mauro aí, porque realmente ele fez uma grande palestra, né? E fico preocupado em comentar muito, porque eu gosto muito do trabalho do Mauro, gosto muito do Mauro, do jeito que ele trabalha, então é até ruim a gente ficar falando, né? Mas ele fez um excelente trabalho de final de curso, com uma dificuldade incrível de fazer um TCC, o hotel pegando fogo, e desde então a manutenção também tem um viés interessante, né? Porque você acaba gerando uma grande amizade com as pessoas que você cruza, que você trabalha, que você está num treinamento, e esse negócio dura muitos anos, né? Pelo menos o Lorival está com 30 mil alunos, ex-alunos, eu estou com um pouquinho mais de, sei lá, 1.000 e pouco, não sei, mas... 40 mil, mais de 40 mil agora. Quem? Você? Passou de 40 mil. Pô, então tu tem que me atualizar, rapaz. Eu estou falando toda hora 30 mil, pô. Tá bom. Eu já atualizei o meu currículo. Então tá. Mas realmente é um cara que a gente tem que respeitar aí muito, porque se a gente hoje está discutindo a manutenção hotelaria, né, é porque teve todo um trabalho lá atrás de formiga que nos trouxe até aqui, e a gente verifica que esse trabalho de formação, de treinamento, de criar os comitês, né, é uma coisa importante. Quanto mais engenheiros formados na nossa área tiver no mercado, mais valorizada é a nossa profissão e melhores ganhos para todos, entendeu? Isso aí só valoriza a gente, né? E o Mauro eu tive a honra de conhecer lá 2016 para 2017, e depois disso a gente sempre trocou figurinha. Quando eu fazia os cursos da Gestalent, eu pedi ao Mauro para ele me dar a chance de levar os alunos para fazer uma visita técnica no hotel, e não dá para arrepender não, porque realmente desde aquela época que ele disse que não era tão bom assim, já era bom, né?
Agora está muito bom, está numa situação bem melhor. Eu acho que a equipe do hotel é uma equipe fantástica, lida com as dificuldades do dia a dia, e as pessoas são extremamente educadas. Isso é uma característica muito interessante, né? Desde do ajudante até o coordenador, engenheiro, gerente, todo mundo é muito educado. E é um grande prazer ter trabalhado lá com eles lá esse ano passado, 2022, porque fizemos grandes projetos, e são muitas, como ele falou aí, as possibilidades dentro do setor hoteleiro, né? A gente chama até a atenção dos profissionais, porque realmente é uma área nova, no sentido de colocar realmente gente que tem capacidade para estar lá, né? Porque tem outros hotéis que a gente conhece também de grande porte, e as pessoas não têm a menor condição de ser um gerente de manutenção, e são. Conheço vários aí em hotéis grandes, e o cara dá cabeçada o tempo inteiro, e eu vejo que pode significar um grande prejuízo para essa instituição, para essa organização. A pessoa não está antenada, né, nas possibilidades e oportunidades que tem no empreendimento. Tá? Isso para qualquer outra área. O Leonardo Lima vai falar agora no próximo mês, em julho, né, 27, que eu acho que eu botei aqui que o Léo vai falar. E o interessante é que vai falar da parte de educação, manutenção no setor educacional. Eu também vejo que é uma coisa, dia 27/7 é o Leonardo, é uma coisa muito interessante, porque ainda é um pouquinho pior do que na hotelaria, tá entendendo? Apesar da cobrança ser assim, gigantesca, Leonardo, quando toca o WhatsApp dele, ele chega até a arrepiar, porque ele falou que as redes sociais são os grandes problemas que ele tem hoje, são rede social, né? Qualquer coisa que aconteça com o aluno, filho de um pai, né? E lá onde o Léo trabalha, é uma escola de gente grande, como diz o Lorival, de muito mais de 5 metros de altura, a coisa pega, né? Então, o Leonardo tem vários desafios lá no diário, trabalha em duas escolas, né? Uma na Gávea, outra na Barra, e aí tu já viu que loucura que fica esse negócio. Por isso que ele perguntou se o Mauro tirava férias, se trabalhava Natal no Novo, porque a situação dele não é muito diferente disso, não, tá? Mas ele também é um grande empreendedor lá nas escolas, e ele tenta também treinar a equipe dele, motivar, porque eu acho que esse aí é o caminho. O Léo também foi orientando meu lá no curso, e o Léo saiu da área de aeronáutica para a área de facility, né? Que foi uma mudança, assim, bem radical, né? Mas ele soube aproveitar essa mudança e hoje está numa situação de crescimento, de pleno crescimento. Então, gente, as oportunidades são essas. A gente está fazendo esse evento aqui para poder divulgar que em 2024, em abril, vai estar saindo a nossa 4ª turma do Ex-Gaman, e a gente está buscando muito que a gente, com essa inserção de vocês na nossa área, a gente consiga montar uma pós-graduação na PUC, né? Esse é o ideal meu, do Lorival, dos professores que estão lá no Ex-Gaman lá, e é todo mundo muito bem qualificado no curso da gente. Então, eu espero que vocês compareçam aí no dia 27/7, que é a palestra do Leonardo. Agradeço imensamente aí o Mauro, porque ele está de férias, está em Rio das Ostras, e deu para a gente essa oportunidade de estar trabalhando aqui com a gente aqui, nessas 2 horas aí de bate-papo aqui, que foram maravilhosas, tá? Mauro, muito obrigado. Isso. Mais uma O vez. senhor não pede, o senhor manda. Você participação. sabe disso. Não, sou disso não. Vinícius está batendo palma lá para você. Vinícius Guilherme é um outro ex-aluno que também virou um grande amigo particular e é um guerreiro. Vinícius é um guerreiro, tá? E fez o Engeman e fez o Ex-Gaman na turma passada, e foi um resultado fantástico. Apresentou trabalho e está tendo uma evolução assim muito grande na carreira dele. Deu aula na semana passada, e eu achei muito legal. O Vinícius está entrando para essa linha acadêmica, né? E se especializou na parte de levantamento de cargas, ele é engenheiro mecânico, e está tendo um sucesso aí na trajetória profissional dele, que eu acredito que vai dar um grande resultado, porque ele é um pesquisador nato, tá? Então, Lorival, muito obrigado. Vanderson, obrigado. Franklin, obrigado. Rafael Gomes, nosso querido Rafael, também está aí assistindo a nossa palestra do Mauro. Rafael é especialista na parte de refrigeração. Também teve um crescimento depois do Engeman, assim, fantástico. E Bruno, Alessandro, Leonardo, o Pedro, que nos ajudou aí, a equipe da PUC,
que está sempre nos dando um apoio incondicional nesses bate-papos, tá? Alessandro e Aline, que eu estou vendo pela primeira vez, que venha sempre nos visitar, Aline, você será sempre bem-vinda, Jerônimo, fique à vontade aí, Marcelo, tá? Não esquece da gente, dia 27/7 está o Leonardo, e Mauro, mais uma vez, muito obrigado aí, agradeço a todos vocês, tá? Eu vou encerrar aqui a nosso bate-papo aqui do dia de hoje, tá bom? São exatamente 21h16, tá? Obrigado, gente. Um abração para vocês, tá? Um abraço. Boa noite a todos. Boa noite. Um abraço, boa noite, Tchau. tudo de bom. Boa noite a Valeu. todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos aí. Valeu, brigadão.